3, 2, 1, gravando. Quero te trazer alguns detalhes de como estão os treinamentos do Luan, volante de São Paulo. Lembrando que a janela de transferências vai abrir, ele com o Crespo tem uma ótima relação, tá acontecendo a intertemporada. Será que ele fica ou vai estar para ser negociado nessa janela? Eu quero trazer detalhes para vocês. E vou falar também sobre a saída de Renato Paiva do Botafogo e o Botafogo buscando um novo treinador no mercado. Alguns bastidores da saída do técnico português depois da derrota para o Palmeiras no Mundial de Clubes. E qual é o perfil do novo treinador que o Botafogo vai atrás, hein? Vou trazer esses detalhes para vocês. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Tem muito mercado também que está acontecendo já assim a todo vapor e obviamente aqui vocês ficam muito bem informados. E tem também cupom da Centauro, Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Olha aqui o QR Code que fica na tela, o link também está na descrição do vídeo para vocês, beleza? Bom, o Luan é um volante que todo mundo conhece no São Paulo, é um jogador que é cria da casa, um jogador que foi importante inclusive na passagem do Crespo em 2021, quando o time foi campeão paulista, inclusive o Luan fazendo gol na final contra o Palmeiras. O Luan passou por um processo ali em que praticamente estava com o pé fora do São Paulo, aí teve uma pequena reviravolta, né? O Luan teve algumas propostas para jogar a Série B e o Luan optou por apostar em permanecer no São Paulo porque ele gostaria muito de vestir ainda, voltar a vestir a camisa do São Paulo, é um dos projetos do Luan. Então ele ficou treinando, focado, aquela coisa toda de perder peso, rapidamente perdeu muito peso, ganhou musculatura, massa magra, aquela coisa toda, fez os testes físicos, foi para o campo até que, né, ainda quando o técnico era o Zubeldia, ganhou uma oportunidade de treinar com os outros atletas, não estava treinando mais em horários alternativos. E aí dependia muito do Zubeldia de escalar ou não o Luan, de levar para a lista de relacionados, aquela coisa toda. Só que o Zubeldia já estava naquele processo assim de muita pressão, então não cabia naquele momento uma aposta, por exemplo, num jogador que está há muito tempo sem jogar, muito tempo parado. Então o Luan acabava que não era levado para a lista de relacionados pelo Zubeldia. E aí tem toda essa reviravolta, a saída do Zubeldia, a chegada de Hernan Crespo, que conhece o trabalho do Luan, gosta do trabalho do Luan. Então nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, o Crespo tem observado muito a postura do Luan, como é que ele tá bem fisicamente, aquela coisa toda, se ele tá se desenvolvendo bem, né, nesses trabalhos. O Luan já há um tempo, ele já tá trabalhando com todos os outros atletas, treino normal, treino à vera mesmo, e tá bem fisicamente, o Luan tá se sentindo confiante. E agora, nesse período de intertemporada até o jogo contra o Flamengo, nesse retorno aí à disputa do Brasileirão, e também depois vai ter Copa do Brasil, vai depender do Crespo, vai depender de uma conversa com a diretoria para ver da utilização ou não do Luan. Se de repente o Crespo entender que não vai utilizar, aí sim, com a abertura da janela em julho, né, no dia 14 de julho, aí começa a se pensar numa possibilidade de uma saída do Luan. Mas o Luan não trabalha com esse plano B. O plano A do Luan é trabalhar e ficar no São Paulo, ficar à disposição do Crespo e pedir oportunidade, e pedir passagem com o trabalho dentro de campo no dia a dia. Então o Luan está se dedicando, o Luan está se esforçando e quer uma oportunidade. O Luan quer uma oportunidade para mostrar que é capaz de mostrar o seu valor. E nada melhor do que um cara que conhece o trabalho dele, foi campeão com ele, como a chegada do Crespo. Então esses dias, esses dias de pré-temporada serão muito importantes para esse futuro do Luan, determinantes para essa permanência do Luan no São Paulo, ele que ainda tem contrato com o tricolor paulista. E aí, vocês permaneceriam com o Luan? Eu acho particularmente o Luan muito bom jogador, obviamente precisa de ritmo de jogo. Eu daria uma oportunidade ao Luan se eu fosse o Crespo, se eu fosse o Hernan Crespo e não como eu sou o André Hernan, apenas estou dando aqui a minha opinião, certo? Deixa eu falar um pouco de bastidores da saída de Renato Paiva. Todo mundo foi pego de surpresa aí com a demissão do técnico Renato Paiva. O Renato Paiva
tinha acabado de chegar, estava se desenvolvendo aí com o trabalho, classificou o time na Libertadores, estava subindo na tabela no Brasileirão e no Mundial de Clubes conseguiu aquele feito histórico que foi a vitória em cima do PSG, 1-0, venceu o campeão da Champions League, depois classificou o time e aí enfrentou o Palmeiras, e depois da derrota para o Palmeiras, que foi aquele gol na prorrogação do Paulinho, começou um zum, muito questionamento, muita bronca dos torcedores do Botafogo, muita gente questionando a escalação do Renato Paiva, que não tinha o Gregori até então, e aí teve que colocar poderia ter colocado um jogador mais à frente, quem sabe o Mastriani, o próprio Cuiabano na segunda linha, e aí acabou optando pelo Danilo Barbosa, que é um volante, mas que sai pro jogo, mas é um volante, né? Um segundo volante, é um cara que marca também, e o Botafogo acabou tendo muito mais o time recuado e retraído, pensando na questão defensiva do que propriamente se atirando ao ataque. Isso gerou muita crítica, isso gerou muita frustração dentro do Botafogo e do dono da SAF Botafogo, o John Textor. John Textor ficou muito irritado, não queria, né, ver o Botafogo dessa maneira, jogando dessa maneira, então ele toma a decisão e demite o técnico Renato Paiva. O Renato Paiva ficou perplexo, né? Não esperava a demissão. Conversei com algumas pessoas do Botafogo que me disseram que alguns jogadores também foram pegos de surpresa. Tem muito jogador que está viajando ainda, porque o Botafogo deu folga para os atletas, e tem muita gente que está passeando, por exemplo, nos Estados Unidos. Alguns atletas até falaram entre eles ali, tipo assim, ó, e aí, né? Todo mundo pegou de surpresa, mas aconteceu. Claro, evidentemente, o motivo principal dessa demissão foi o time muito retraído, um time que se, entre aspas, amedrontou, né, cuidou mais da parte defensiva do que da parte ofensiva, e isso foi minando, né? E obviamente o Renato Paiva tem as suas convicções, tem o seu estilo de jogo, não iria mudar porque o dono quer, ou alguma situação diferente. 10 dias atrás, o John Textor estava ali invadindo uma entrevista e dando um abraço, um beijo no rosto do treinador quando ganhou do PSG. Então, assim, são situações que também exigem um pouco de reflexão das duas partes. E óbvio que o Textor tomou a decisão ali muito no calor ali da derrota, no quente, e tomou a decisão. Ele é o dono da SAF, decidiu, o dono mandou. Tchau, Renato Paiva. E agora o Botafogo está no mercado buscando um treinador com características ofensivas. Vai ser assim o novo treinador do Botafogo. Estrangeiro, brasileiro, enfim, a nacionalidade pouco importa. O John Textor está atrás de um treinador que faça o Botafogo jogar para frente, seja ofensivo. Enfim, chega ao final a passagem curta do Renato Paiva, fica marcado pelo grande resultado que ele teve ali com o Botafogo em cima do PSG, mas a frustração de não ter passado pelo Palmeiras, e a expectativa era de passar pelo Palmeiras por tudo que fez na primeira fase do Mundial de Clubes, certo? Comentários aqui, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, e é nóis, tamo junto.